Eu vou pegar a segunda equação aqui, isolar o valor de t, então vai ficar aqui. Vou passar mg para o outro lado, então vai ficar 3 vezes t cosseno de gama, que vai ser igual, vou colocar a massa em evidência, que é igual nas duas, então vai ficar z dois pontos mais g. Vou passar o 3 cosseno de gama dividindo para isolar a força de tração, que era uma incógnita que a gente tinha aqui. Então, ó, mz dois pontos mais g dividido por 3 cosseno de gama. Daí, vou pegar essa primeira equação aqui e substituir o valor do t. Vai ficar j, o, θ dois pontos, igual a menos 3 vezes r vezes seno gama vezes t. Então, m z dois pontos mais g dividido por 3 cosseno de gama. J, O, θ dois pontos, que é igual a... Então agora eu preciso, como o nosso grau de liberdade aqui é θ, então eu preciso correlacionar aqui o θ e o gama para na verdade, tirar esse gama aqui, que é variável auxiliar, e deixar em função do θ. E depois a gente consegue linearizar a equação do movimento. Então é só fazer a correlação entre os dois arcos, né? O arco A' é o mesmo. Então eu posso correlacionar aqui esse gama diretamente com o θ. O comprimento desse arco aqui. Então o comprimento do arco, chamar de S aqui, por exemplo, A'. Ele vai ser o quê? Esse comprimento visto a partir desse lado aqui vertical. Então ele seria o raio, que é a distância entre o ponto por onde ele gira e a distância entre os dois arcos aqui. Então seria esse comprimento aqui L vezes o quanto que ele andou no ângulo. Ou seja, seria gama vezes o L. Então só fechei esse arco aqui com esses dois comprimentos são os mesmos, né, aproximadamente. Então L e L aqui e o arco A'. Agora eu vou olhar para o lado de baixo. A mesma coisa, entre A e A' eu tenho um comprimento do arco que vai ser igual ao que a gente escreveu em cima e ele é a mesma coisa. Então o ângulo vezes os braços aqui, ou um dos braços aqui, porque as duas distâncias são iguais aqui. O comprimento é igual aqui, R aqui aproximadamente, e o θ no meio aqui. Então θ vezes R vai me dar o comprimento do arco. Como as duas são iguais, estamos dizendo que as duas são iguais, eu posso fazer com que gama vezes L seja igual a θ vezes R. E aí eu vou isolar o gama, porque eu quero eliminar o gama. Então vai ficar uma relação de θ vezes R dividido por L. Como a gente está trabalhando com problema de vibração, então eu vou considerar que esse ângulo θ aqui, do grau de liberdade, ele é pequeno. Significa que, como os dois são lineares, na verdade só tem uma proporcionalidade aqui, então se o θ for muito pequeno, muito perto de zero, então o gama também vai ser muito pequeno. Então daqui a gente tira a conclusão de que se o θ é pequeno, significa que o gama também é pequeno. Tangente de um valor muito pequeno, muito próximo de zero, ele é, então, como a tangente de gama para um valor de gama muito pequeno, ele vai ser aproximadamente gama. Então, pela expressão de cima, a tangente vai ser o próprio θRL. Eu vou passar tudo para o mesmo lado aqui, JO, θ dois pontos, mais, e aí R vezes M, tangente de gama, que é o que a gente achou aqui, então θ vezes R sobre L, e aí vezes Z dois pontos mais G.
Então essa aqui ficaria a equação do movimento, igual a zero aqui. Então, seguindo da mesma linha de raciocínio que a gente fez aqui para o tangente de gama, se eu considerar pequenos deslocamentos nesse sistema aqui, e por um L suficientemente longo, eu poderia dizer que a hora que a gente torce esse sistema, então o cabo que ele inclina, e ele vai e vem, ele não vai girar de 360 graus, senão não seria pequenos deslocamentos, mas imagine que vai angular aqui de 1, 2 graus, 3 graus aqui, e vai ficar oscilando aqui de um lado para o outro. E quando ele girar aqui, que seja 5 graus, aqui 6 graus, qual vai ser o quanto que o centro vai subir na direção de Z. Então, sendo, como hipótese, que o deslocamento angular dele seja suficientemente pequeno, então eu poderia enxergar aqui o quanto que ele sobe aqui na direção de Z, ele seria aproximadamente zero. Significaria que a aceleração dele também seria zero. E aí eu posso voltar na equação do movimento e dizer que na situação particular aqui para o problema de vibrações, em que a gente considera por hipótese pequenos deslocamentos do grau de liberdade, existe um efeito aqui no sistema em que a variação da posição vertical é muito pequena, e aí eu posso considerar que esse deslocamento vertical é zero, e se ele não tem movimento vertical, então não tem velocidade, não tem aceleração. Então esse termo aqui do Z2 pontos seria igual a zero. Então a gente tem aqui o termo JO que multiplica a aceleração angular, mais um termo uma constante que multiplica o deslocamento angular, igual a zero. Então essa aqui seria a equação do movimento do sistema. Como a gente sabe que a frequência, que é a pergunta do enunciado, né? A frequência natural do sistema, ele é raiz quadrada da rigidez equivalente dividido pela massa equivalente. Então eu vou pegar e calcular a raiz quadrada da rigidez equivalente, que vale todo esse termo aqui. Vai ficar então dividido pela massa equivalente, que é o JO. Então isso aqui seria, pelo que o enunciado pediu, seria essa aqui a resposta final. Agora na prática, no dia a dia, então para que serviria essa fórmula matemática aqui? Esse ômega aqui a gente consegue medir. A gente mede lá o período de oscilação aqui torsional. É bem fácil de medir isso aqui. Inverto o período, então ele vai me dar a frequência natural do sistema. Sabendo esse número aqui, a massa a gente mede, o G é conhecido, o R e L são geométricos aqui, então eu consigo medir direto. Então o numerador que é um número. O ômega também é um número. E aí a única incógnita é o JO. E aí só resolvo a equação, isolo aqui o J e calculo estimo qual é o valor do momento de inércia de massa do conjunto prato mais o objeto que eu quero medir o momento de inércia. Então, o momento de inércia aqui seria o momento de inércia do prato mais o momento de inércia do objeto lá do produto que eu quero medir. Esse do prato que é fácil de eu saber. Na verdade, eu posso fazer o mesmo processo, desde que ele tenha uma massa suficiente aqui, eu posso tirar esse objeto aqui, torço ele, e daí já consigo estimar direto o JP dele, sem esse objeto de cima. Ou se não, como é um elemento simples aqui, vou lá na tabela, eu faço a integral aqui, calculo o valor real dele, ou estimo, né, via cálculo o valor dele. Então esse número a gente tem, esse JO a gente obtém aqui da medição experimental, e aí eu consigo isolar aqui o momento de inércia de massa só do objeto do produto que eu quero medir.